Amém? Sem demora, eu quero honrar o tempo de vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 6. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. 2 Reis, capítulo 6. Amém? A palavra vai dizer, todos acharam? Amém. Para você que está em casa, você vai poder nos acompanhar, vai aparecer na sua tela os versículos. E para você que está aqui com a gente, vamos abrir nossas Bíblias. 2 Reis 6, nós vamos ler do verso 8 ao verso 17. O rei da Síria fez guerra contra Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado. E assim se salvou não nenhuma, mas nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos está por Israel? Verso 12. Respondeu dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele disse, o rei: ide e vede onde está Eliseu, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que Eliseu está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. Verso 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço de Eliseu, o seu auxiliar, ele saiu, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o garoto disse: ai, meu senhor, o que faremos? Responde Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Nossa leitura vai até aqui. Nós estamos num contexto onde o rei da Síria, pouco depois de Naamã, o chefe da guarda, o chefe do exército ter sido curado no rio, pouco tempo depois, o rei da Síria resolve invadir Israel. Ele resolve atacar o país de Israel, a cidade de Jerusalém. Então, toda vez que ele planejava alguma coisa para poder atacar Israel, ele planejava no seu íntimo, né? A palavra diz que na sua câmara de dormir, no seu quarto, no seu leito, ele pensava em fazer algo, e aquilo aparecia para Eliseu. Deus revelava para Eliseu qual era o intento, a intenção, o plano do rei da Síria. Então Eliseu falava para o rei de Israel: olha, o rei da Síria, ele está planejando atacar por tal lugar, não passa por ali, não mande as suas tropas por ali. E toda vez que o rei fazia, não nenhuma, nem duas vezes, mas outras mais vezes, aconteceu de ter esse livramento, porque ouviram a voz do profeta. Então um exército ele é enviado para poder capturar Eliseu, para que parasse de ter esse tipo de revelação para o rei, para que fosse bem sucedida a investida do rei da Síria contra Israel. Mas aí acontece o episódio que nós trouxemos essa noite, que Deus, eu acredito que quer falar aos nossos corações. Existe uma diferença de comportamento do menino e de Eliseu. Veja bem, Eliseu era um profeta, ele foi, como esse menino é auxiliar dele, um dia Eliseu também foi o auxiliar do profeta Elias. E Elias está entre os profetas grandes, os chamados profetas maiores, um dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento. E a Bíblia fala que o mesmo Espírito que estava sobre João Batista era o Espírito que estava sobre Elias. Daí mostra a importância que Deus dá para Elias, a importância da obra que Deus fez através da vida de Elias. Então, Elias, quando morre, Eliseu ele pede a unção dobrada que havia na vida do seu mestre Elias, Eliseu pede sobre ele. E aqui nessa passagem a gente vê que Eliseu também tinha o seu discípulo. Era comum
os mestres, os doutores da lei, ou os profetas, né, que é mais esse tempo anterior aqui, eles tinham aprendizes com ele. E traz uma lição, né, uma aspas aqui para a gente: o papel de um grande líder é formar também outro líder. Não adianta um líder liderar muito bem e ser muito bem sucedido nas suas empreitadas, se ele não deixar um sucessor. E quando a gente tem discípulos ou pessoas que estão aprendendo conosco, é natural que elas passem por situações que nós já passamos e que elas não sabem resolver, elas não sabem passar por aquela adversidade, mas nós sabemos. E assim aconteceu com o menino. O menino, muito provavelmente, ele não tinha a fé que Eliseu tinha, muito provavelmente ele não tinha a intimidade com Deus que Eliseu tinha, muito provavelmente ele não tinha o conhecimento da palavra acerca do Deus vivo que Eliseu tinha. Apenas conhecimento não é necessário para nós vencermos as nossas dificuldades, é necessário ter intimidade com Deus. Conhecimento sem intimidade são apenas letras, são apenas escrituras. Mas para que a escritura seja sagrada dentro de nós, é necessário nós termos comunhão com o nosso Deus, o Deus das escrituras. Amém? Então Eliseu, ele prova para o menino que através da fé e através dos olhos espirituais, nós podemos ver coisas que o mundo natural não vê. Então o menino, ele não tinha fé, ele não tinha o conhecimento, ele não tinha a intimidade que Eliseu tinha, mas ele tinha uma coisa que Eliseu não tinha, era o medo. O garoto, ele estava com medo. O garoto, ele se põe à porta para sair, e ele vê os cavaleiros e toda a tropa da Síria contra Israel, e ele apavora, ele treme. Algumas versões vão dizer que o menino estava esbaforido, algumas versões vão dizer que ele estava amedrontado, que ele estava trêmulo, e ele pergunta ao seu mestre, Eliseu: o que faremos? É natural de que quando nós estamos em situação de apuro, procuramos por pessoas que têm mais conhecimento e que têm mais intimidade com Deus que nós, para termos uma direção. E é impressionante, esse garoto, em pouco tempo, com uma pequena experiência, ele teve uma grande mudança na vida dele. E é isso que essa palavra traz para nós essa noite. Esse é o ensinamento principal dessa mensagem. Nós precisamos deixar de ser meninos e nos tornarmos homens e mulheres de Deus. Veja bem que a reação, ela revela que tipo de pessoa você é. A ação é um comportamento planejado. Eu posso muito bem vir aqui, botar uma camisa social e falar algumas palavras bonitas, isso é uma ação planejada. Agora, se alguém pisa no meu pé, a minha reação vai mostrar quem eu sou. Então vejam bem que essas pessoas foram pegas de surpresa. E nós temos vivido hoje dias que nos pegaram de surpresa. A Covid não é surpresa para ninguém agora, mas quando chegou, pegou todos nós despreparados. A última grande pandemia que teve no mundo foi a gripe espanhola, no começo do século. Então veja bem que nós estávamos despreparados para uma pandemia desse tamanho. Prova disso é que estão morrendo milhares de pessoas por dia em vários países. Ainda hoje, com a experiência que nós já temos, ainda estamos despreparados. Então a palavra mostra uma situação que pegou de surpresa. Era uma rotina. O garoto, ele acordou bem cedo e foi sair de casa. É uma das coisas que nós fazemos todos os dias. Mas naquela rotina do garoto, ele foi pego de surpresa. E quantos de nós estamos vendo as nossas rotinas hoje sendo surpreendidas por uma pandemia? Quantos de nós temos vivido dias atípicos? Quantos de nós temos deixado de lado forçadamente as nossas rotinas? O que difere como nós vamos passar por essa tribulação, por essa adversidade, por esse momento, é a nossa maturidade espiritual, é a nossa fé. O menino foi pego de surpresa. Eliseu estava esperando que o exército viesse? Não. Também foi pego de surpresa. Mas a reação de um e a reação de outro mostra qual é o nível de confiança em Deus eles estavam andando. Amém?
Espero que vocês estejam entendendo a seriedade de andar pela fé e não por vista. O garoto, ele sai na porta e os seus olhos naturais veem um exército com carros, cavalos e cavaleiros, e aquilo amedronta ele, ou seja, aquilo que ele estava vendo, as notícias que nós temos recebido, as coisas que nós temos visto, elas podem nos assombrar, elas podem nos amedrontar. Mas por que que as mesmas coisas que o menino viu e assustou o coração dele, não assustou ao profeta Eliseu? Eliseu, ele tinha o conhecimento de que as coisas naturais estavam acontecendo, ele estava vendo aquilo acontecer na frente dele, mas ele sabia que no mundo espiritual existia um Deus, e um Deus poderoso que era por ele. E a palavra diz em Hebreus 13:18, ou 13:8, eu não lembro agora, que Deus e Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ou seja, o Deus que aplacou o medo no passado, Ele está vivo hoje para aplacar o meu e o seu medo. Nós temos autoridade em Deus para vencermos esse medo, para nós sobressairmos essa dificuldade. Veja bem, as grandes provações, elas separam os homens dos meninos. Isso vale para as mulheres e para as meninas também, né? Não, generalizando. O medo, ele tem um poder de cegar. Só que nós temos o poder de dar lugar para o medo ou dar lugar para a fé. Eliseu estava vendo as mesmas coisas que o garoto estava vendo. Mas a fé de Eliseu via coisas que a fé do garoto não via. E quando o garoto treme de medo e pergunta para o profeta: o que faremos? Ainda que fosse uma situação inusitada, o Deus era o mesmo, e Elias pensa no mesmo Deus, o Deus que sempre esteve com ele. E ele fala: Senhor, ele faz uma oração: Senhor, abra os olhos do garoto para que ele veja. Antes que o garoto pudesse ver, existia um homem de Deus orando, para que ele pudesse ver também. Eu não sei se você está acompanhando, se você está entendendo. Mas ainda que as coisas estejam acontecendo no mundo, morrendo pessoas, o Deus que pode salvar hoje é o mesmo Deus de sempre. É o mesmo Deus que sempre existiu. E a fé, ela que tem poder de mover montanhas, ela tem o poder de abrir nossos olhos espirituais. Nós podemos ver através da fé. Nós não caminhamos por aquilo que vemos, nós caminhamos por aquilo que cremos. E quando o garoto, ele tem os seus olhos abertos através da oração de Eliseu, ele consegue ver cavaleiros e cavalos de fogo, ou seja, aquilo que era de Deus, sempre estava presente ali, era ele que não estava vendo. Talvez hoje você não está vendo a solução para esse problema, mas ela já existe. A fé é que vai fazer com que eu e que você vejamos a solução, a saída, a provisão de Deus nesse momento de escassez, mas ela já existe. O Deus que manda visão é o Deus que manda provisão. Só que Deus manda provisão na frente, antes dele nos dar uma ordem, o caminho está preparado. Deus, ele não desampara ninguém. O Deus que estava ali, acampado ao redor de Eliseu, era o Deus que o garoto servia, era o Deus que o garoto cultuava, mas era o Deus que o garoto precisava conhecer a fundo. E esse tempo que nós temos vivido é uma oportunidade de nós conhecermos melhor ao nosso Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Amém? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto, todos estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, e para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém? Veja que Deus, Ele conduz o povo pelo deserto por 40 anos.
num trajeto que naturalmente, e a pé, eles levariam 15 a 18 dias para concluir. Deus poderia muito bem ter conduzido o pessoal direto, mas eles ficavam andando em círculos. Deus queria que eles sofressem? Não. Mas Deus os conduziu naquele caminho até que eles aprendessem a conhecer o Deus. Deus fala que conduziu eles no caminho por 40 anos para humilhar eles, para fazer eles sofrerem, para rebaixar eles, para que eles não se tornassem altivos, para que eles se tornassem dependentes de Deus, para que eles reconhecessem somente a Deus. É numa época dessa de pandemia que não tem médico que resolve, que muitas pessoas vão buscar a Deus, que muitas pessoas vão se achegar a Deus, e outras vão afinar os laços com Deus. Veja que toda dificuldade traz uma oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus. Paulo disse que era na fraqueza dele que a força de Deus se aperfeiçoava. E é nesse momento que nós não temos o que fazer, que a glória de Deus se manifesta. Não está mais ao nosso alcance. Tudo agora depende das mãos de Deus. Nós nunca vimos antes um presidente convocando um jejum. Não estou defendendo ninguém, mas é coisa que a gente nunca viu antes. São momentos desse que as pessoas correm para Deus. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o áudio que estava na caixa preta do avião da Chapecoense. O piloto, no momento que o avião caía, a última coisa que ele disse: Jesus Cristo. Ele não era cristão, mas ele disse Jesus Cristo. Talvez no íntimo dele ele soubesse que a única saída, não mais para aquela situação terrena, mas para a alma dele, seria Jesus Cristo. São nos momentos de aperto, são nos momentos que nós não temos mais onde nos segurarmos, que nós encontramos uma rocha debaixo dos nossos pés, chamada Jesus. Essa é a oportunidade que nós temos para pregar para as pessoas, não apelativamente, mas as pessoas estão mais sensíveis. Esse garoto estava com medo, ele estava sensível, e Eliseu usou da sua sabedoria, para que o menino visse que Deus estava com ele. Deus está do nosso lado. Se pudesse resumir essa mensagem toda, o título é Vença o Medo, mas seria: Deus está do nosso lado. É necessário nós crermos que Deus está do nosso lado. Tudo que nós pudermos fazer agora para a gente se proteger é válido, mas nada disso vai adiantar se a gente não tiver fé e crer que Deus está do nosso lado. Foi Deus que permitiu Israel passar pelo deserto. Para Deus conhecer o povo? Não. É Deus que fez o povo, então Deus conhece o povo. Mas para que então? Para que o povo se conhecesse. Talvez nós agora, ficando em isolamento, ficando em casa, nós estamos conhecendo a nós mesmos. Muitos de nós têm parado agora e refletido nas nossas caminhadas, o que nós fizemos até hoje, o que estamos fazendo agora, onde queremos chegar, o que vamos fazer para isso. São momentos de reflexão que podem fortalecer a nossa fé. São momentos como esse que nós pensamos: olha, eu posso fazer de tudo, mas nada vai ser eficaz se não tiver a fé, se não tiver a crença que Deus é por nós, que Deus está do nosso lado. Ainda que as dificuldades estejam nos apertando e nos deixando sem saída, Eliseu disse: não temas. Maiores e mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso não é só para essa situação da pandemia agora, é para todas as situações da nossa vida. João 4,4 vai falar que o Espírito que habita em nós, ele é maior do que o Espírito que habita no mundo. Ou seja, existe um mundo lá fora com dificuldades e nós fomos tragos para esse mundo, mas nós estamos de passagem, nós não somos deste mundo, nós somos de outra realidade. Nós somos de outra matéria-prima, nós somos feitos do próprio Deus. O Deus vivo disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós surgimos, então nós passamos a existir. Da matéria-prima, Deus. Nós fomos feitos de Deus. E por isso nós estamos aqui de passagem. Então é necessário nós lembrarmos as nossas origens, do que nós somos feitos, de onde nós viemos, do que nós somos formados, e voltar para o nosso Deus.
Talvez aquele piloto, no momento em que o avião caía, ele ficou tão sensível que a sua alma conseguiu entender que existia uma ligação com Deus. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. O nosso espírito, ele é salvo quando nós aceitamos a Jesus. A nossa alma, ela está sendo salva, é um processo, é terreno. E o nosso corpo será glorificado. Mas só nessas horas de aperto que a nossa alma grita, e nós conseguimos enxergar a Deus, porque nesse momento, nós entendemos que não tem mais nada ao nosso alcance. E é quando nós nos esvaziamos das nossas possibilidades, que os nossos olhos espirituais se abrem. É quando nós não conseguimos ver mais aonde pegar, quando nós estamos afogando, que nós conseguimos calmar, respirar e sentir a rocha sobre os nossos pés. Jesus, ele tem esse poder de nos fortalecer e de nos conduzir por essa caminhada. Mas é necessário que nós abramos os nossos olhos espirituais. E é nesse momento de fé, que nós encontramos com a dificuldade, que nós encontramos com o conflito, que nós precisamos reagir como homens e não como meninos. As reações mostram quem nós somos. E a reação do profeta foi: calma, eu não estava esperando por isso, mas eu esperava pela ajuda de Deus sempre. Independente daquilo que acontece, nós contamos com um Deus vivo, nós contamos com um Deus verdadeiro e fiel. Então não há situação que possa surpreender a Deus. Talvez surpreenda a nós, talvez pegue nós de surpresa, mas existe um Deus que sempre estará cuidando de nós. É necessário nós acreditarmos. É necessário nós colocarmos a nossa fé naquilo que nós não estamos vendo, mas que nós cremos. É necessário nós buscarmos por Deus, não somente agora também nessa situação de dificuldade, mas buscarmos por Deus a todo tempo, buscar sem cessar, buscar enquanto se pode achar. Chegará um tempo em que a palavra não estará mais acessível, em que não se poderá mais achar a Deus, em que o noivo entrará para ceiar e aqueles que ficarem de fora estarão de fora. Então é momento de nós aproveitarmos a adversidade, a situação complicada, esse aperto econômico, social, essa situação humanitária que nós estamos vivendo, para buscarmos mais a Deus, e para levarmos a Deus também, e para expressarmos a glória de Deus. Afinal de contas, é para isso que nós existimos. Quando nós mudamos o crivo pelo qual nós olhamos, nós enxergamos novas oportunidades. Amém? Existe uma ilustração bem bacana do Cláudio Duarte, ele até, uma pregação dessa que eu vi já faz um tempo, sobre esse assunto. E ele interpretava o menino falando assim, que o menino estava todo amedrontado, mas depois que ele abre os olhos, ele vê que ele é muito maior o que está com ele do que aquilo que está contra. Que o menino relaxa, fala, pode vir. É isso que nós temos que falar para os nossos problemas, é isso que a gente tem que falar para a dificuldade. Pode vir que existe um Deus maior. Pode vir que existe a mão de Deus sobre a minha vida, me protegendo, me guardando. Ainda que nós não vejamos o cuidado de Deus, Ele está conosco. É necessário ter fé para a gente ver. Eu não sei se a gente vai ter louvor hoje para encerrar. Amém? Porque a gente já está conduzindo a palavra para o final. Então é isso que eu queria dizer para vocês também nesse terceiro ponto. Quando Deus conduz o povo pelo deserto, Ele está dando uma oportunidade, não é castigo, é uma oportunidade. A palavra diz que assim que Jesus foi batizado por João Batista, ele é levado para o deserto para ser tentado pelo demônio. Quem é que leva Jesus? O Espírito Santo. O próprio Deus conduz Jesus ao deserto para ele ser tentado. Castigo para Jesus? Claro que não. Oportunidade. Deus sabe que nós só crescemos na adversidade. Aquela frase antiga que todo mundo sabe, que mar calmo não faz bom marinheiro. Isso é fato. Isso é verdade. É na adversidade que nós crescemos. Um diamante, para ser formado, ele precisa de anos e anos e anos, sob muita pressão.
O azeite, para ele sair como a gente recebe na nossa mesa, ele precisa ser pressionado, ele precisa ser esmagado, ele precisa encontrar diversidade, ele precisa apanhar para ele sair o azeite. O vinho da mesma maneira, ele precisa ser pisado, ele precisa ser esmagado para sair o bom vinho. E Deus entende, Deus sabe disso, Deus nos fez, Ele nos conhece, Ele sabe que é na adversidade que nós temos as maiores oportunidades das nossas vidas. Grandes empresários hoje começaram do zero. Grandes empresários começaram de quedas, de tombos, mas viram ali a oportunidade de mudança. E é esse o entendimento que nós precisamos ter. O mundo está vivendo um colapso, mas a nossa fé precisa estar estabelecida, plana, firmada em Deus. Não é o meio externo que define aquilo que nós cremos, mas é a nossa fé, o nosso coração ligado no alto, não nas coisas que nós podemos ver. É isso que define a nossa fé, é isso que define a nossa vitória, é isso que define o nosso crescimento, é isso que define o nosso amadurecimento. E é necessário andarmos não por vista, mas por espírito. Assim como os olhos espirituais do menino foi aberto, é necessário que os nossos também se abram e que nós enxerguemos o cuidado de Deus nesse momento de adversidade. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, nós já estamos encerrando. Os homens andam pela fé, os meninos andam por vista. Pessoas maduras espiritualmente, elas dão o passo sem enxergar o chão, porque elas sabem que o Deus que sempre colocou o chão para ela não parou. O Deus que nos ajudou até aqui tem nos ajudado. Deus não conduziu o povo no deserto para matar eles no deserto. Deus não nos trouxe até aqui para que nós perecêssemos e acabasse com tudo por aqui. Existe muito mais à frente. Existe muito mais à frente, é necessário que nós creiamos. O profeta Elias, um dia ele parou, ele desistiu e falou: Deus, eu não quero mais, eu não dou conta. E ele deitou debaixo de uma árvore, e Deus proveu pão e água, para que ele continuasse a caminhada, para que ele fosse fortalecido. Esse é o momento de nós encontrarmos o pão e a água. Esse é o momento de nós nos fortalecermos para continuar a nossa caminhada. É o momento da gente se apegar com Deus, independente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É a nossa oportunidade, que nós não desperdicemos, mas que a gente tenha o entendimento de que tudo o que está acontecendo é permissão de Deus, para que nós cresçamos, para que nós nos acheguemos a Ele, e para que nós passemos a andar por Espírito e não por vista. Amém?